Maravilha, louvar o nome do Senhor. Muito obrigado aí a todos os instrumentistas, louvando o nome do Senhor, abrilhantando nosso regozijo nesse sábado. Queremos que você com sua família agora abra uma palavra de Deus. Nós vamos dizer o texto bíblico. Queremos que você agora, mesmo em casa, se assossegue, fique tranquilo e vamos deixar que o Espírito Santo nos guie mais uma vez e mais uma mensagem ao nosso coração. O ser humano é o único ser que faz perguntas. E o ser humano é interessante que as perguntas que ele faz também para si mesmo. E ele se questiona: por que fazemos tantas perguntas? E por que fazemos tantas perguntas a respeito de nós mesmos? Tipo, de onde eu vim? Porque simplesmente não existimos e passamos a existir? Porque temos que fazer perguntas? De onde eu vim? Para onde vou? O que é que está por trás desse céu? Como é que a terra? Será que ela é quadrada? Será que ela é plana? Será que ela é redonda? Por que fazemos tantas perguntas? Por que nós queremos saber tanto acerca da gente, de nós mesmos? E nós temos que ter paz, tranquilidade, e vamos ter quando nós respondermos a essas perguntas. A crise existencial de cada um se faz assim. Quem sabe você está se perguntando: por que é que estamos assim, tão afastados, tão isolados? Porque temos que passar por isso. Ó Senhor, quando é que vai passar? Quando é que eu vou voltar à vida normal? Será que vai ser normal? Como é que vai ser? Quando que vamos voltar para a igreja? Eu já não aguento mais estar isolado. Queremos falar um pouquinho sobre isso. O que é um cristão nessa quarentena? O que é um cristão nesse isolamento? E a Bíblia então ela vai nos conduzir. Vamos abrir no Evangelho de João, no capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. E vamos ler a partir do verso 19. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 19, que diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhes perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos respostas àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus, e lhes perguntaram-lhes: então, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vós não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhes as sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este a favor de quem eu vos disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que fosses manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. Querido amigo, essa mensagem do testemunho
de João Batista veio-nos com uma pergunta. E essa pergunta é uma pergunta que nós nos fazemos: quem que eu sou? Quem é você, querido amigo? Quem é você? Talvez você esteja dizendo o seu nome. Qual é o seu nome? Nós precisamos, queridos, saber quem é que nós somos. Não só o nosso nome, mas o porquê que você aqui está, mas o porquê da sua existência. Qual é a sua missão? E aqui está uma coisa interessante. Porque quando pergunta quem és tu, ele confessou e não negou e disse o quê? Eu não sou o Cristo. Ou seja, você tem que saber quem que você não é. Saber quem você não é já vai lhe delimitar e lhe ajudar a responder quem é você. O Espírito de Profecia, o Desejar Todas as Nações, no capítulo A Voz do Deserto, demonstra que João ele estava vivendo em um período em que as pessoas ali estavam vivendo apenas para o seu próprio egoísmo. E diz assim: multiplicava-se os ardis de Satanás para a destruição. Todos quantos querem aperfeiçoar a santidade no temor de Deus têm que aprender as lições da temperança e do domínio próprio. Então João, ele tinha uma mensagem, ele tinha uma missão. E a missão dele era difícil, era converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes às prudências dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo disposto a segui-lo. Então, João Batista, ele nasceu com essa missão. O seu pai e a sua mãe receberam a visita do anjo, que anunciaram o seu nascimento e disse que ele iria preparar o caminho do Senhor. E ele então, para fazer essa difícil tarefa, ele teve que aprender o domínio próprio. Porque senão ele não iria fazer essa tarefa. Naquele tempo, os seus amigos todos viviam para os prazeres seculares do momento. Então ele teria que viver em estreita disciplina e aprender a controlar as suas próprias paixões. Então, querido amigo, a primeira lição é: João, ele não se aproveitou e disse: eu sou Cristo, eu sou aquele que deveria de vir. Ele disse: eu não sou. E eles ainda perguntaram mais: és tu Elias? E ele então poderia ter se aproveitado e dizer: sim, eu sou Elias, voltei para pregar a vocês. Quanto seguidores Elias não ia ter. Quem sabe você, querido jovem, adolescente, você já está envolvido nas redes sociais. Quem sabe você quer ser um youtuber? É uma coisa que no meu tempo não tinha essa profissão. Quando dizia: o que é que você quer ser quando crescer? A gente não pode dizer: eu quero ser youtuber. Mas hoje a gente vê crianças, jovens dizendo isso, né? Eu quero ser youtuber. Quem sabe você está no Twitter, quem sabe você está no Instagram, e quem sabe você faz transmissões, você faz lives e você quer saber quantas pessoas estão assistindo, quantas pessoas estão lhe seguindo, e você está fazendo de tudo para atrair seguidores. E quando você então não consegue, você se frustra, você fica chorando, você quem sabe está com essa ansiedade, porque agora você vive assim, de uma live para outra, de um canal para o outro, e você nessa quarentena está sufocado. E quem sabe você está aqui, você já está querendo mudar de canal, você já está querendo ir para outra live, você está querendo ver o que é que tal, então você já não suporta mais assistir cultos online, você já não quer saber mais.
Querido, não importa o que você quer, não importa qual é o seu objetivo, para você atingi-lo, o que importa é que você saiba quem você não é. E João sabia que a sua missão era apresentar Cristo e sair de cena. Querido, isso não é fácil para nenhum ser humano. Talvez a pergunta, quem é você, o que você quer, quem é você, você não sabe responder. Mas o que você quer, talvez você saiba responder. Porque a gente quer fama, nós queremos dinheiro, nós queremos riqueza, nós queremos fazer tudo o que o nosso egoísmo, o que está no nosso coração deseja. Mas João foi diferente. João, ele sabia quem ele não era. Ele não se aproveitou disso. E ele disse assim: eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Ele disse: eu sou apenas aquele servo que vai à frente, quebrando o mato, tirando as pedras, tirando os tocos de madeira da frente, para que o rei venha, para que ele passe sem empecilhos. E ele passa e vai, e a minha missão termina. Eu sou esse humilde servo, aquele que quando o Senhor chega da viagem, com os pés empoeirados, ele vai desatar as sandálias e vai lavar os pés, mas ele disse: eu não sou digno nem de lavar os pés. Primeiro, querido amigo, você tem que saber quem você não é. E para isso, você tem que aprender essa lição de João. E o desejar todas as nações diz que João Batista, ele vestia-se como os antigos profetas, de uma túnica de camelos, de pelo de camelo, presa por um cinto de couro. Ele comia gafanhotos e mel silvestre, achados no deserto, e comia a água e bebia a água pura que vinha das montanhas. Veja, quando a gente vê esse relato, João sabendo quem ele era agora, porque ele sabia quem ele era, ele disse: eu sou o servo, eu tenho uma missão, eu sou a voz do que clama no deserto, eu sou isso. Amigo, você tem que saber qual é a sua missão, você tem que ter um slogan da sua vida, você tem que saber qual é o seu objetivo e viver nele a cada dia. E Deus te dá uma missão, e Deus tem uma missão específica para você. É necessário nós aproveitarmos a cada momento para saber qual é a nossa missão. Porque se você acha que você, como cristão, era só vir para a igreja, e você tinha a missão assim, de ser um que ocupasse o banco da igreja, de ser um que ocupasse um cargo na igreja, e quem sabe então você era alguém que tinha um cargo na igreja, que você então participava dos cultos da igreja e vinha sempre à igreja, e hoje você não tem mais e você está perdido na sua vida espiritual. Você não está mais sabendo quem é você. É porque então, querido amigo, você está achando que para ser cristão é necessário uma igreja. Você está achando que para ser cristão é necessário ter uma função, um cargo dentro da igreja. Você está achando que para ser cristão é necessário vir aos cultos, estar presente na igreja. E talvez então, como você não tem mais a oportunidade de ser isso, você está tirando férias. Você é um cristão de férias. Você está numa quarentena de férias. E você está de férias da igreja. E você então não precisa das coisas do mundo para ver as coisas de Deus. João comia diferente, João se vestia diferente, João andava diferente. E ele disse assim: olha, a minha missão é anunciar aquele que está no meio de vocês.
vamos aqui parar e pensar, olha, João era primo de Jesus. E ele nunca viu Jesus, apesar de ser primo de Jesus. Ele não conhecia Jesus. E ele sabia e acompanhava as profecias. Então ele vivia nas cavernas, mas ele não vivia no isolamento, afastado das pessoas. Ele preferiu viver sozinho para aprender as lições da natureza. Ele preferiu viver sozinho para que a paz, a tranquilidade, sem o barulho da cidade, não tentasse as coisas mundanas. E ele aprendeu a viver sozinho, mas ele estava fazendo o quê? Meditando e lendo as coisas do Senhor. O Desejar Todas as Nações diz assim: sozinho no silêncio da noite, li a promessa feita por Deus a Abraão, de uma semente tão inumerável como as estrelas, a luz da aurora, dourando as montanhas do Moabe. Falava-lhes daquele que havia de ser como a luz da manhã, como sai o sol da manhã sem nuvens. Em 2 Samuel 23:4. E o relato de Ellen White continua dizendo que ele estava ali lendo as escrituras, lendo os pergaminhos, examinando os rolos proféticos, e ele sabia quando o Messias nasceu. E ele estava acompanhando tudo. Por isso que ele estava ali dizendo, e ele disse assim: ó, no meio de vós está alguém que vocês não conhecem. Agora pense, olha, Jesus, ele era rico. Jesus, ele era dono de uma frota de carros de cavalos, carros que só os reis tinham. Jesus, ele nasceu e todos os reis vieram lá e saudaram. Não, vieram pessoas do Oriente, vieram os pastores a qual os anjos anunciaram, mas os religiosos, aqueles que vieram perguntar, que são até os levitas, a tribo dos levitas, os sacerdotes que viram João fazendo uma obra grande. João, ele foi para o deserto, mas ele não era isolado. Como é que está o teu isolamento? Você está isolado das coisas de Deus? Porque João não estava isolado das coisas de Deus. João, ele atraía as pessoas, ele vivia diferente, mas ele atraía as pessoas. Muita gente hoje quer ser cristão, mas não quer ser diferente. Quer ser cristão, mas quer estar na moda. Quer ser cristão, mas quer acompanhar tudo que a TV apresenta. Quer assistir todas as novelas que o mundo apresenta. Quer assistir todas as séries que os canais agora de streams apresentam. Quer assistir todo tipo de coisa. Quer viver a vida do mundo. E querido amigo, João, ele viveu em isolamento, mas não das pessoas. Veja o que diz o relato ainda do Desejar Todas as Nações. No capítulo A Voz do Deserto, você pode conferir na sua casa. Diz assim: foi numa região isolada que encontrou seu lar em meio de despidas colinas, ásperos barrancos e cavernas das rochas. Preferiu, porém, renunciar às diversões e luxos da vida pela rigorosa disciplina do deserto. Ali o ambiente era propício aos hábitos da simplicidade e abnegação. Então, para você se encontrar, para você que agora se viu sozinho e está te dando uma angústia, porque você não sabe quem é você. Você agora teve a rotina mudada.
teve a sua vida modificada por essa pandemia e você está em angústia, uma luta interior, você precisa saber que você precisa ter o quê? Autocontrole, domínio próprio, viver simples e se conectar aos livros e aos pergaminhos, se conectar às escrituras. Você tem que aproveitar e aprender a viver só consigo. A sua angústia, a sua luta é porque a vida em frenesi, a vida em luta, e cuidando de uma coisa, e quem sabe cuidando de outra coisa, até mesmo da igreja, e é ocupado, e vem à igreja, e acorda cedo, e arrumar as crianças, e vir para a igreja, mas agora na sua casa você não tem mais os hábitos de adorar, porque você precisa do frenesi, você precisa do corre-corre, porque você não quer estar sozinho consigo mesmo. Você não quer estar sozinho com a tua vida interior. E a nossa tragédia começa quando nós negamos a vida interior que nós temos. E João, então, ele foi viver de forma sozinho para buscar a simplicidade. Para você ter domínio próprio, você precisa ter a temperança, se alimentar saudavelmente, se preocupar com o que mais de natural você coloca no seu prato. O que mais diversificado de cores você coloca no seu prato. Porque se você depende de uma indústria para fazer um enlatado, se você precisa de uma indústria para fazer um congelado, se tudo que você come e gosta é tudo que vem do iFood, do Uber Eats, de várias entregas de alimentos que vêm das indústrias, se você está vivendo assim, se empanturrando de carboidratos, de pizza, de massas, com certeza, querido amigo, você vai ter dificuldade em ser cristão quando ninguém está lhe vendo, porque a igreja não está lhe vendo mais, porque os irmãos não estão lhe vendo mais. E você precisava disso para buscar a Deus e viver uma intimidade com Ele? Não precisa disso, querido amigo. E aí ele diz, a vida de João não era, entretanto, pesada em ociosidade, com ascética tristeza e isolamento egoísta. Ele não vivia em isolamento egoísta. Diz assim, com iluminada visão, faculdade pelo Espírito Divino, estudava o caráter dos homens a fim de saber como lhe chegar ao coração com a mensagem do céu. Ou seja, ele ia para as cidades e ele examinava como as pessoas estavam vivendo e ele se perguntava como que eu vou atingir o coração dessas pessoas. Ele tinha uma missão. Querido, autocontrole, domínio próprio, para negar as paixões do mundo, viver simples, deixar de querer viver semelhante às mulheres do mundo, aos homens do mundo. Você não precisa das coisas desse mundo para ver o Senhor. Viver simples, mas também ter uma missão. E oportunidades apareceram para qualquer um ser um missionário. Estudos bíblicos editados, estudos bíblicos pela internet. Hoje é até o Dia Mundial do Batismo. E eu quero relatar que, neste momento, talvez lá em Salvador, a minha cunhada está sendo batizada. Eu ofereci estudo bíblico para ela de maneira digital. E hoje aqui também está preparado o Eduardo. O Eduardo está preparado para o seu batismo. E ele estava nessa angústia e ele encontrou a TV Novo Tempo. E ele então entrou em contato com a TV Novo Tempo. Quem enviou para ele o assistente Esperança, o mesmo que veio para a minha cunhada. E eles fizeram e receberam vários certificados. E eles encontraram quem eles são, adoradores do Senhor. A minha cunhada falou que por muito tempo ela buscava compreender, mas ninguém tinha explicado para ela. E agora ela encontrou a palavra, ela encontrou a verdade. Ou seja, nós podemos estar em isolamento, mas nós não em isolamento egoísta. Querido irmão, você está em isolamento egoísta?
você está sozinho e você não se preocupa com mais ninguém, e por mais que a igreja fale, a missão Caleb na web, estudos bíblicos virtuais, manda para os seus amigos, manda só aqui, olha, faça esse estudo bíblico, não precisa fazer mais nada, só envia. Você nunca enviou para ninguém, você nunca mandou a mensagem para ninguém, você nunca deu estudo bíblico editável para ninguém. Você não se preocupa mais em se reunir, em estar nos cultos online, em reunir o seu pequeno grupo de uma maneira virtual. Você está em isolamento egoísta, meu irmão. E não era isso que João fazia. João, ele ia e estudava como atingir o coração das pessoas. E a pergunta hoje é: como que nós vamos evangelizar? Vamos evangelizar de forma online, vamos evangelizar através dessas plataformas, desses assistentes virtuais de estudo bíblico editável, para a gente estar reunindo nossos amigos através de um Zoom, através do aplicativo, de uma videoconferência pelo WhatsApp, como muitos estão fazendo. Você precisa se engajar para você ter a sua missão. E então, querido, veja, como diz o verso 29, no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo. Como eu falei, Jesus não tinha roupas suntuosas, não tinha capa de rei, não tinha servos, não tinha ninguém. E João disse: ele anda no meio de vós. Ou seja, Jesus era uma pessoa comum, igual qualquer homem daquele tempo. E como é que ele ia ter seguidores? Como é que ele ia ter? Foi quando João viu pela primeira vez. Isso é fantástico, irmão. Quando ele viu pela primeira vez, ele disse: é esse aí. Por quê? Porque para você ver as coisas de Deus, você precisa se abnegar. Tem muita gente achando assim: não, eu agora sou cristão, eu agora vou para o céu, eu agora tenho uma verdade. Gente, está se perdendo ao vermos agora que você não precisa de uma igreja para ir para o céu. Agora não tem igreja. Você não precisa estar sentado aqui nos bancos da igreja. Agora está tudo vazio e eu estou olhando para uma câmera. Você não precisa disso. Você precisa de quê? De buscar ao Senhor. E buscar o Senhor, você precisa separar tempo para Ele. Você precisa se abnegar das suas paixões mundanas. Você precisa trocar hábitos alimentares. Você precisa agora olhar todas as pessoas à sua volta e se perguntar: como que eu vou levar a palavra de Deus para o meu amigo? Como que eu vou levar a palavra de Deus para a minha família? Você precisa entender isso, que assim como Deus deu uma missão para João, Ele deu uma missão para você também. E Ele anunciou a Jesus. E todos os seus discípulos seguiram a Jesus. E ali começou o ministério de Jesus, pelo anúncio de alguém que viu, porque todo mundo via Jesus. E Jesus já estava com 30 anos, todos viram a Jesus, mas não sabia que ele era um homem diferente. Mas João viu que ele era um homem diferente, porque ele vivia diferente, porque ele comia diferente. E tem cristão que não quer ser diferente, e tem cristão que quer ser igual ao mundo. Você precisa buscar ao Senhor. Sabe que você precisa entender quem você é. Você precisa entender qual a visão que você tem do mundo. Você é um teísta, você acredita em Deus? Você é um deísta que acredita em Deus que Ele criou, mas abandonou, e quem sabe o deísmo está tomando conta de você, e você faz as coisas por você achando que Deus não se importa com esse mundo. Quem sabe você é um panteísta, acha que Deus está em todas as coisas, o que importa é a gente sentir Deus dentro da gente, a sentir Deus dentro da gente, das pessoas. Quem sabe então você é um existencialista, e diz: não, tudo aqui existiu e vai continuar existindo. Mas tem dois tipos de existencialista, irmãos. Tem o existencialista ateísta, que é aquele indivíduo que quer ser livre, que quer fazer as coisas livres, que cada um tem que fazer o que quer com a sua vida. Mas tem o existencialista teísta, ou seja, crê em Deus, mas é existencialista.
Quem sabe você é um adventista existencialista. Ou seja, você resolve as coisas pela fé. É aquela pessoa que está no carro, entra no estacionamento e diz assim: ah, Senhor, que eu consigo uma vaga de estacionamento. Aí quando encontra uma vaga, diz: opa, uma vaga, o Senhor ouviu minhas orações. E você fica feliz, porque você resolve tudo pela fé. Você acha que a vida é assim. E você está dizendo assim: não, Deus não vai chegar essa doença à minha família. E você está orando. E você acha que tem um corpo fechado. Por quê? Porque você é um existencialista, adventista, teísta. Mas aí a doença chega. Aí você, pronto, caiu a casa para você. Aí você então acha que Deus não te ama mais. Aí você acha que Deus não lhe abençoa mais. Porque as tragédias estão chegando na sua vida. Aí você então está agora sofrendo. Porque você nem pôde, você acha que é o fim. E se a cura não chega, aí piora a situação e você está brigado com Deus, você está distante do Senhor. Querido amigo, largue isso. Largue de achar que a fé é só para resolver os seus problemas. E a gente está falando muito isso. Ah, gente, fulano está doente, vamos orar, vamos orar. E todo mundo coloca os bonequinhos de oração no WhatsApp. E às vezes ninguém nem ora, viu? E às vezes a oração ainda serve até para passar uma fofoca. Fulano ora para Beltrana. Por quê? Sabia não o que está acontecendo na vida dela? Vamos orar. E às vezes não é para orar, é apenas para fofocar. É assim que estamos sendo enganados. Os sinais da volta de Jesus acontecendo. E cadê a nossa busca? Cadê a nossa humilhação em buscar o Senhor? Nós precisamos despertar para não ser existencialista, adventista, que quer resolver as coisas tudo pela fé, mas na hora de buscar, de clamar, de se humilhar, a gente não faz isso. João cumpriu a sua missão, porque ele sabia quem ele não era e ele sabia quem ele era. E a minha pergunta é: quem é você? Qual é a sua missão? Você é um cristão verdadeiro? Você é um cristão conforme a palavra de Deus? Ou você é um cristão conforme a multidão de pessoas que estão buscando a Jesus de diversas maneiras? Quem é você, querido irmão? Quem é você quando ninguém te vê? Quem é você no isolamento? Você ainda continua sendo cristão? Ou você está de férias da igreja? Ou você está de férias da sua fé? Conta-se que um rei tinha 4 esposas. E a sua quarta esposa, ele amava muito. Ele adorava muito. E ele dava joias, dava grandes braceletes, dava grandes correntes de ouro, porque ele amava demais essa esposa. A terceira esposa ele também amava muito. E ele achava ela linda, maravilhosa. E ele pegava essa terceira esposa e ele exibia para os outros reinos, para os outros reis. E ele dizia: olha como é linda a minha esposa. Ele amava essa segunda esposa. A terceira esposa. A segunda esposa ele também amava muito, porque era uma mulher que ele achava linda e achava inteligente. E ele, quando tinha momentos de crises, quando tinha momentos de dúvidas, ele colocava a sua cabeça no ombro dela e colocava a sua cabeça no colo dela, e ela afagava a sua cabeça e dava conselhos. Ele se levantava e se erguia e lutava por ela. Agora, a primeira esposa, ele não gostava da primeira esposa. Ele mal sabia às vezes que ela existia. E quando ela aparecia na frente dele, ele ignorava, ele dava as costas. E aí, assim vivia esse rei com 4 esposas. Um dia, a doença chegou ao rei. E o médico disse: olha, não tem jeito, rei. Você vai morrer e vai ser logo. E assim o médico saiu. E ele, na angústia ali, ele pensou: eu tenho 4 esposas. Quem é que vai me acompanhar nesse momento dessa morte?
E ele então chamou a quarta esposa. Ele disse: querida, eu te amei muito, te presenteei. Agora que eu estou para morrer, você vai morrer comigo? E ela disse: de jeito nenhum, de forma nenhuma, eu quero continuar a minha vida. E aquilo foi como uma faca no coração do rei. E ele, caindo em angústia, ele chamou a terceira esposa e disse: querida, eu te amei demais, e você é motivo do meu orgulho, te exibia por todos os lugares. Agora que eu estou para morrer, você pode me acompanhar? E ela deu um salto para trás e disse: de jeito nenhum. E quando você morrer, eu vou casar com outra. Aí a cabeça do rei não aguentou, foi como um trovão na sua cabeça. Isso aí foi difícil para ele. E ele então chamou a segunda esposa, aquela confidente, aquela amiga, e disse: querida, você nunca me abandonou, sempre contei contigo, e agora que eu estou para morrer, você vai morrer comigo? Ela disse: não, dessa vez eu não vou lhe acompanhar não. O que eu posso fazer é apenas lhe enterrar. E ali o rei disse: estou perdido, ninguém vai morrer comigo. Até que uma voz disse assim: eu partirei contigo, meu amor. E quando ele olhou, ele viu uma mulher desnutrida, magrinha, não tinha luxo, não tinha creme no cabelo, estava toda simples, às vezes com a roupa já rasgada. E ele olhou direito e disse: é a minha primeira esposa. E a lágrima rolou no olho do rei e disse: querida, eu sempre te maltratei, eu sempre te ignorei, mas você quer morrer comigo? Ele disse: sim, eu nunca vou te abandonar. E ela foi fiel até o fim. Eu quero dizer para você que você também tem 4 esposas. Se for mulher, 4 esposas. Qual é a moral da história? Veja, a quarta esposa é o nosso corpo. E tudo que a gente dá, bebida, comida, e gosta de se desluxar com o corpo, gosta de malhar, ir para academia, mas quando a doença chega, o corpo não vai resistir. E a terceira esposa que nós temos são as nossas posses. Quem sabe a sua roupa que você gostava de vestir e vir para a igreja e exibir, quem sabe um sapato alto, que agora está lá no armário. Cuidado, pode até estar pegando fungo, viu? Quando a gente morre, a sua roupa, o seu carro, a sua casa de praia, o seu apartamento, o seu terreno, vai para onde? Vai para a mão de outras pessoas. Elas não nos acompanham. A nossa segunda esposa, todos nós temos também, é a nossa família. E por mais que a gente ame, quando a gente morrer, a nossa família só vai chorar e nos enterrar. É a segunda esposa. Mas a primeira esposa que a gente ignora, que a gente não cuida, mas que vai nos acompanhar, é o nosso caráter. E você precisa cultivar o seu caráter agora, com disciplina, com domínio próprio, com autocontrole, para que você venha ter um caráter sempre crescente. Você precisa, nesse isolamento, ser um cristão que esteja edificando mais o seu caráter na rocha, para ser um caráter semelhante ao de Jesus, para que você venha a atrair as pessoas como João atraía. E as pessoas vinham e ali eram batizadas, mas ele diz: vem alguém que vai batizar com fogo. Você foi batizado aqui nesse tanque? Você quer ser batizado aqui nesse tanque? Você precisa ser batizado.
Você precisa aceitar o batismo. Mas o maior batismo é o batismo do Espírito Santo. Batizar-se com fogo é deixar diariamente as tuas paixões carnais serem queimadas no seu íntimo, no seu interior, e deixar Cristo viver em você. Se você não perceber isso, que você precisa se fortalecer na sua vida cristã, que você tem que parar de tirar férias de Cristo, e se você continuar se enganando, achando que precisa de templo, de parede para ter uma verdadeira adoração, o teu caráter vai estar em trevas. O inimigo pode estar te perturbando para mostrar os prazeres do mundo para te enganar. E às vezes você está esperando passar as horas do sábado para entrar nesses prazeres carnais. Que Deus te abençoe, Deus te guie, para que o seu caráter seja fortalecido, para que a tua vida espiritual venha ser renovada. Levante-se, irmão, clame ao Senhor. Quer se ajoelhar, se ajoelhe. Nós vamos orar agora. Quer colocar a mão no coração e dizer: Senhor, quem eu sou, quem eu preciso ser, me mostra. Quer levantar as mãos aos céus? Levante, clame ao Senhor e diga: Senhor, que eu tenho uma missão firme no meu coração e que eu seja instrumento teu para pregar o Evangelho. Enquanto eu oro, clame ao Senhor, entregue a sua vida, Pai, baseado, Senhor Deus, neste extraordinário homem que buscou, estudou e viu as profecias, e ele se isolou da família, ele se isolou da cidade para não se contaminar, e ele clamava a Ti para perdão dos seus pecados, e ele fez disciplinas rígidas para que ele não entrasse em cegueira, para ver a Jesus, para ver o Cristo, para anunciar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Senhor precisa hoje de mensageiros para anunciar a Jesus, mas só vai anunciar a Jesus quem ver a Jesus, quem ver as obras de Jesus, ó Pai. Enquanto que eu não vejo isso, enquanto que eu vejo só problema, dificuldade, enquanto que eu vejo só críticas, enquanto que eu estou tirando férias, nesse isolamento eu estou realmente me isolando das coisas espirituais. Eu estou, ó Deus, padecendo. Tem misericórdia de nós, restaura a nossa vida, fortalece-me hoje, clamamos por Ti. Faz com que possamos ter o caráter semelhante ao do Senhor Jesus, que possamos priorizar o crescimento do nosso caráter, nossa vida íntima interior, para o que a gente demonstre para as pessoas seja uma resposta a atraí-las para o Evangelho. Abençoe cada irmão que fez a sua entrega nesta manhã. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a você, a sua entrega e a sua família. Em nome de Jesus. Amém.